A Maurício dos Santos Gonçalves, mais conhecido como Negão, popularmente dentro do meio esportivo conhecido como Negão, é uma pessoa simples, pessoas de família simples, Negão família, sempre esteve ao lado da família. Eu construí uma família muito cedo, muito jovem ainda, continuo com minha família até hoje. Trabalho desde de cedo me envolvendo com o esporte, consegui me profissionalizar graças ao Corumbaense Futebol Clube, e eu sou essa pessoa até hoje, continuo sendo alegre, feliz e transmitindo tudo isso de bom que eu tenho, que eu aprendi dentro do futebol, passando para essas novas gerações. Na minha época era muito difícil, a gente não tinha condições, primeiro que não se tinha campo como até hoje continua em falta isso em Corumbá. Segundo que a família é pobre, a gente não tinha, meus pais não tinham como condições de me dar uma bola, então a gente tinha que improvisar como qualquer garota da minha época improvisava, bola de meia e isso começou. Aí até que eu cheguei aos 15 anos e fui lançado dentro do futebol. Era um campo que se chamava-se Quinta, era conhecido como a Quinta, lá onde é a escola Tilma Fernandes. Realmente eu joguei lá na época de juvenil, porque tinha um campeonato de bairros. Então o bairro Dom Bosco era a Cidade Jardim, depois de um tempo que passou a se chamar bairro Dom Bosco. Então nos meus 15 anos, 16 anos, tinha um campeonato que era feito dos bairros, que era a Cidade Jardim, que era a cervejaria, o Beira Rio, que era a antiga peixeirada, o Nossa Senhora de Fátima. Então eu cheguei a jogar nesse campo aí, onde surgiram craques como o Tota, Zé Mauro, Carlitinho e vários outros nomes que eu não me lembro hoje em dia, que se tornaram jogadores muito conhecidos dentro do estado integral, né? Falando de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Eu comecei a jogar dentro de Corumbá, foi o campeonato da segunda divisão, que era disputado hoje, onde se encontra a feira da Brasbol. Era um campeonato muito forte, onde se tinham jogadores de muita qualidade técnica, e eu pude me sobressair com 15 anos. Eu era um jogador muito franzino na época, sou até hoje, né? Eu tinha 58 quilos, 1,62 m na época, não estava definido ainda a minha altura, e eu conseguia chegar nesse campeonato com essa idade, com esse tamanho, e me destaquei, mas só que era um futebol muito forte. Além de ser forte tecnicamente, era muito forte fisicamente. Eu trabalhei dentro do Corumbaense Futebol Clube. Em 1978 eu trabalhei, eu era ajudante dentro do bar da parte social do Corumbaense em 1978, e jogava o campeonato amador o campeonato amador da cidade, disputado na Liga de Esporte de Corumbá pela equipe do Corumbaense. Era uma equipe feita de jovens, e eu consegui jogar e consegui fazer com que olheiros me vissem de uma forma. E em 79 eu tive uma experiência de 3 meses no Operário de Várzea Grande, mas como financeiramente estava difícil, sem receber, sem nada, resolvi voltar, porque a minha família ligava e falava que o Corumbaense ia profissionalizar. Eu achava que eu tinha condições de, apesar dos grandes craques que tinham na época, mas eu achava que eu poderia fazer parte dessa seleção para se tornar profissional em 1980. Foi o que me fez retornar para Corumbá. Nós nos profissionalizamos em 80 e a gente não era um time semi-profissional, porque era só feito com jogadores da cidade e todo mundo tinha o seu serviço. Então todo mundo trabalhava na parte da manhã, treinava na parte da tarde e ia para o jogo. E a equipe do Operário era muito forte tecnicamente, junto com a equipe do Comercial, eram as duas forças do estado, com jogadores de alto nível de equipes grandes do futebol brasileiro. Nós disputamos o campeonato em 80 e a partir de 81 nós sempre fomos a terceira força do campeonato sul-mato-grossense. Até que chegou em 84, foi feito um reforço dentro da equipe. Nós já tínhamos alguns jogadores que já estavam desde a época de 80. E nós começamos a ganhar praticamente dentro do futebol dessas duas forças que eram Comercial e Operário, no preparo físico, porque a gente treinava muito. Nós tínhamos o da Silva como treinador do Corumbaense,
Ele era formado em educação física e era preparado, e era o treinador da equipe. Então a gente treinava muito fisicamente. E o sol aqui, realmente o pessoal quando vinha jogar dentro de Corumbá, ele falava, mas é muito quente mesmo aqui em Corumbá, e a gente até brincava assim com alguns jogadores de fora e falava assim, não, hoje está fresco ainda o tempo. Então a gente aproveitava isso aí. Dentro do preparo físico a gente procurava cansar o adversário e nos tornou muito forte para chegar à final do campeonato contra o Operário. E desde quando nós iniciamos no futebol, tinha duas torcidas muito fortes que acompanhavam o Corumbaense onde ela ia jogar. Chamava-se Torcida Jovem e Torcida Carijó Força. Eles colocavam 2 ônibus e saíam atrás do Corumbaense onde fosse jogar. Então essa torcida também foi muito importante, principalmente no primeiro jogo que nós fizemos dentro de Campo Grande. Nós jogávamos por... Era o melhor de 3 pontos na época, eu não tenho muita certeza, mas acho que era melhor de 3 pontos. Então nós tínhamos o direito de decidir em casa. Nós fomos com a vantagem contra o Operário de jogar primeiro em Campo Grande e voltar para jogar a segunda, e se tivesse a terceira partida seria em Corumbá. Como nós empatamos na primeira partida, então era só vencer na quarta-feira. Foi no dia 12 de dezembro de 1984. Nós tínhamos apenas que vencer o Operário simplesinho que a gente seria campeão. Então nós conseguimos aquele resultado positivo dentro de Campo Grande e viemos, treinamos na segunda, terça e nos concentramos na terça e reunimos entre o jogador, comissão técnica e falou, a hora é agora. Nós não podemos deixar passar de ter a terceira partida. Então se tiver que matar, nós vamos matar o jogo hoje à noite. Aos 35 minutos, numa bola cruzada pelo Lúcio, na linha de fundo, lateral esquerdo, mais conhecido como Chibio carinhosamente, o goleiro Paulão defendeu, na volta o Dutra bateu para o gol, a bola bateu na zaga, voltou, o Tiquinho foi chutar, chutou imprensado com o zagueiro, e nessa hora eu estava chegando dentro da área grande, e a hora que aquela bola rolou para mim, sobrou, e eu tive a felicidade de acertar um chute lá no ângulo, e sair pro abraço e consegui levar o jogo até os 90 minutos, e depois só escutar a torcida gritar, é campeão. A sensação de que você estava quebrando um tabu dentro de Mato Grosso do Sul, tirando a hegemonia do futebol de dentro de Campo Grande, que era feito por Comercial e Operário, que as decisões eram sempre entre eles, e o Corumbaense era a primeira equipe do interior a tirar esse título de Campo Grande. Pô, foi maravilhoso. Na minha época, até 1980 a 86, eram os campeões que iriam para o Campeonato Brasileiro, que era chamado de Taça de Ouro. Então, tinha motivação para a gente jogar, porque você sabia que se você fosse campeão, você estava na... Hoje não, hoje você tem que passar por uma Série D, Série C, Série B, até chegar na Série A. Então, dificilmente hoje em dia você vai ver um time de Mato Grosso do Sul disputando uma Série A. Eram 11 equipes em cada chave, e nós pegamos uma chave em que uma equipe do interior se destacou nessa época, que foi o Brasil de Pelotas, que chegou em 3º lugar no Campeonato Brasileiro dessa época. O Corumbaense fez belas partidas, principalmente aqui dentro de casa. E fora de casa a gente deixou algumas partidas, a maioria conseguimos acho que 2, 3 vitórias fora de casa. Então era difícil porque era a primeira vez de quase a maioria dos jogadores. O que mais a gente quer, não só eu, mas o meu amigo Cláudio Mineiro, que é envolvido no esporte aqui, a gente torça para que dentro de Corumbá apareçam valores, porque depois que eu parei de jogar, eu vi um craque aqui dentro de Corumbá que chama-se Paulo Isidoro. Paulo Isidoro é um dos craques que jogou, teve a oportunidade, eu tive a oportunidade ainda de jogar com ele já novinho, já estava em final de carreira. Em final de carreira porque o Corumbaense estava pedindo afastamento. E em segundo que eu não iria mais embora de Corumbá. Então eu aproveitei
prestei um concurso público e entrei para a vida militar, que eu continuei até me aposentar em 2011. Eu sempre conciliei o futebol com a profissão de policial militar. Mas eu não me afastei do esporte, eu continuei disputando campeonatos estaduais de 89, de 92 pelo Corumbaense, aí o Marítimo retornou em 95, eu tive a oportunidade de continuar jogando ainda, porque eu conciliava a polícia militar com os treinamentos da equipe profissional. Aí eu joguei ainda 95, 96 e 97 pela equipe do Marítimo. E o último ano que eu joguei pelo Corumbaense foi em 98. O Corumbaense foi minha vida, né? Se não fosse Corumbaense, eu não teria sido despontado dentro do futebol corumbaense. O Corumbaense me abriu as portas ainda quando era amador ainda. Eu acho que o Corumbaense foi tudo para mim. Se não fosse o Corumbaense, eu não estaria sendo lembrado até hoje dentro de Corumbá e até Mato Grosso do Sul, onde você vai em Campo Grande, onde o Corumbaense passou aí, sempre o pessoal lembra ainda, não só do Negão, mas lembra da equipe do Corumbaense daquela época que era muito forte.